e primatas não humanos. Ela é a transmissão entre humanos, se inicia após o aparecimento de sintomas que se dá por meio de contato direto com sangue, tecidos ou fluidos corporais. Então, fezes, urina, saliva e sêmen de indivíduos doentes ou através de contato com superfície e objetos contaminados. Então, o ebola ela não é uma doença de transmissão respiratória, né? Mas é o contato, né? Saliva, ou tu encosta nas coisas e põe a mão na boca e assim por diante. Tem uma alta letalidade, como a gente viu, né? Há pouco, tem acho que 2 anos, mais ou menos, que teve aquele surto. Graças a Deus não chegou aqui no Brasil, né? Diferente do Covid, que como ele é transmitido por respiração, por gotículas através da tosse ou através da fala, que quando a gente fala, né, a gente solta no ar gotículas, então, como chegou muito rápido, né? De Lyme, ela é caracterizada por pequenas lesões cutâneas, né, expansivas, únicas ou múltiplas, do tipo mácula ou pápula, de coloração avermelhada, no local em que o carrapato sugou o sangue, denomina-se eritema crônico migratório. Então, é mais uma doença, né, que ela é transmitida pelo contato com o carrapato, né? Sendo um importante marcador clínico para a suspeita diagnóstica e alerta da vigilância epidemiológica. Então, o período de incubação é de 3 a 32 dias, em média de 7 a 14, vai desde a exposição ao carrapato vetor até o aparecimento do eritema crônico migratório. Então, a gente está vendo que ela é mais uma doença transmitida pelo carrapato, né? Então, tem que ficar de olho em relação a ela. Por isso que geralmente, quando tem carrapato, principalmente em cavalos, ou quando moramos perto de rio, riachos e tem a presença de capivaras, a gente coleta as ricécias, né, e manda para análise, para ver se esse carrapato está transmitindo ou não a doença. Animais peçonhentos. Então, são todos aqueles que possuem como mecanismo de defesa a peçonha, o veneno, que, dependendo da situação que se encontra, são utilizados em defesa própria ou para a preservação da sua espécie. Quando se sente ameaçado por outro animal ou até mesmo pelo homem, utilizam-se para se defender. O contato com esses animais pode ocorrer pela pele, queimaduras, por meio de mordidas, picadas, ferroadas, arranhões ou até pela injeção do animal. Os acidentes por animais peçonhentos são considerados um problema de saúde pública no Brasil em virtude do elevado número de pessoas envolvidas e também pela gravidade da complicação que elas podem apresentar, né? Então, o que acontece? Todos os animais, né, peçonhentos, então cobra, aranha, escorpião, lagarta, abelhas, né, que também são considerados porque o grande número de picaduras pode levar à anafilaxia e à morte do indivíduo em instantes. Então, todos esses animais a gente também trabalha. O que acontece, né? Se tem uma pessoa que venha a ser picada por um animal peçonhento, o que é orientado? Se conseguir levar esse animal junto ao hospital ou ao local que foi atendido, a gente se avalia o animal, né? A gente tem um setor que é do estado, que é o CIATOPS, que é o nome, né? A CIATOPS é um canal pelo estado, que é um canal online, onde ficam à disposição profissionais da saúde e também médicos veterinários, onde o
o profissional que atender esse paciente, seja enfermeiro ou médico, que atende esse paciente, pode estar entrando em contato, né, ligar para esse telefone, tem um telefone, tem o WhatsApp, que está se apresentando, né, e mostra a picadura, né, do paciente. Se tiver com o animal, manda foto do animal, e daí a pessoa que atendeu, o médico, né, vai analisar junto com a equipe para determinar que animal é esse e o que deve ser utilizado com esse paciente. Então, mas eu não sei eu não consegui ver. Digamos que eu acordei com uma mancha no meu corpo, que geralmente acontece muito disso, né, principalmente de aranha marrom. Eu acordei e apresentei no meu corpo uma lesão, do qual essa lesão está avermelhada, está doendo, coça, e eu não senti, né, eu não vi, mas estou apresentando. E foi, mas, deixei, porque penso eu que é uma mordida de mosquito, alguma coisa do tipo, não levei a sério. Só que ela vai ficar gravando, ela vai piorando, vai necrosando e tal. Aí eu procuro um posto de saúde e o que acontece? Lá no postinho de saúde, a enfermeira já está acostumada, né, com essas picaduras, essas lesões. Ela vai estar entrando em contato com a CETOP, liga e manda foto do local. Os profissionais já vão analisar, já vão saber que essa lesão é bem característica da aranha marrom, né? E vão já estar dizendo o que o médico tem que fazer de imediato para reduzir o veneno circulante no organismo da pessoa e já está medicando para essa pessoa não vir a óbito, né? Porque, além disso, além do local que pode necrosar, que pode aumentar a lesão, né? O veneno pode estar atingindo os rins e complicar, né, a situação do paciente. Então, geralmente, a gente tem esse embasamento, né? Quando tem algum animal peçonhento, a gente faz isso. Se consegue pegar o animal e levar junto, melhor ainda. Porque daí, e se for na hora, ótimo. Por quê? Porque daí tem os soros, né? Anti-aracnídeo, enfim, vários soros para cada coisa. Então a gente consegue, o paciente chega no hospital, a gente consegue já medicar e dar o soro para cortar o veneno circulante no organismo do paciente. Em relação ao aparecimento desses animais na minha casa, então eu tenho que analisar toda a situação, né? Se ali eu tenho, até ontem chegou uma situação de uma profissional de saúde, mandou foto pra gente de uma foto de uma cobra coral, né? E que ela falou que já tá aparecendo, já é a segunda ou a terceira que aparece na minha casa. Só que não deu para ver pela foto, não deu para identificar se ela era todas, na verdade, tem algum tipo de veneno, né? Mas se era a mais letal ou não. Mas o que foi orientado? Para manter o pátio sempre limpo, né? Com a grama bem aparada e não ter acúmulo de restos de lixo, de entulho, de madeira, de tijolo, de nada disso, porque isso dá insetos, né, baratas, insetos voadores, ratos, e aonde o animal tem alimento, ele vai lá e se aloja. Né? Essa profissional disse que acha que está embaixo da casa dela, mas já mandou limpar. Então, é onde a gente orienta para a população não ter nada de entulho, lixo, né, na sua residência, porque é onde atrai esse tipo de animal peçonhento. Também agora em época de verão, né, os animais aquáticos, eles entram também, são caracterizados em animais peçonhentos, né, porque a queimadura, né, da caravela
ela se torna um problema de saúde pública, né? Principalmente quando tem muitas. Então, aqui em Tubarão, como a gente não tem praia, não tem problema. Mas Laguna ou Imbituba, esses locais que tem praia e dependendo do tipo da água, né, quando ela está muito quente, muito clara, aparece as caravelas. Então, tem bastante casos de queimaduras. E uma queimadura de uma caravela muito grande, ela pode levar o paciente a óbito, né, pela queimadura ser, às vezes, de terceiro grau, o paciente desenvolver uma sepse, né, uma infecção generalizada e vir a óbito. A dengue, né, a dengue é uma questão, né, que Tubarão, a gente nunca teve infectado, mas a gente tem o mosquito, mas não tem a doença. Então, a gente já teve alguns casos esse ano de mosquito, né, em alguns locais. É uma doença infecciosa febril causada por um arbovírus, né, sendo os principais problemas de saúde pública no mundo. Então, ela é transmitida pela picada da fêmea do Aedes aegypti infectado. Então, assim, o que acontece? A dengue, ela só é transmitida através da picada do mosquito, que é a fêmea. Então, a fêmea vai lá, fica a pessoa com a doença e vai ficando outras pessoas e vai transmitir a doença. Então, ela só é transmitida pela fêmea deste mosquito, do Aedes aegypti. E como que a gente faz para prevenir? É não ter água parada e limpa na minha casa, não é nem suja. Não, mas do lado da minha casa próximo da minha casa tem o rio. Não, ele não se desenvolve em água suja. Quem se desenvolve são outros tipos de mosquitos. A dengue, ela gosta de água limpa, parada e limpa. E, eu tenho o pote do meu cachorro, eu troco água todos os dias. Mas você lava com esponja, porque os ovos do mosquito, fêmea do Aedes aegypti, ele fica aderido à parede do potinho, tá? Uma garrafinha PET, né? Tá lá parada a garrafinha no chão. Mas todos os dias tá chovendo e troca água. Mas se a fêmea vai lá e coloca ovo naquela tampinha, saiu a água hoje, mas ficou o ovo lá, choveu daqui 3 dias, aderido, o ovo vai eclodir. Então, não devemos deixar local onde vai ficar com acúmulo de água, o mosquito pode colocar o óvulo e se desenvolver. Em Tubarão, a gente tem um setor que é chamado de endemias. E o que eles fazem? A gente tem os agentes, que a gente chama, e toda Tubarão a gente tem espalhado em todo o município, tanto em área urbana quanto rural, armadilhas. Nessas armadilhas são feitas de pneu de bicicleta, ou não, tipo de moto, né, que é mais grossinho. A gente coloca geralmente próximo de borracharia, próximo de BR, próximo cemitérios. A gente coloca aqueles pneus ali com um pouco de água e uma vez no mês um agente passa fiscalizando, coletando amostras daquele local para ver se naquele local eu estou tendo mosquito da dengue, tá? Se eu estou tendo casos de mosquito da dengue. Todo mês é feito isso, tá, gente? É passado, na verdade, não é todo, eles têm, tem que fechar 14 dias a visita. E eles registram isso tudo no site da DIV, né, que é da Divisão de Vigilância Epidemiológica, para a gente ficar avaliando a situação do município de Tubarão. Eles têm uma tabela para seguir e o Estado cobra muito isso. Tem algumas cidades, né, que já estão infestadas, tipo Joinville. Joinville é uma cidade que está infestada de um tipo da dengue.
Já teve vários casos de pessoas com dengue lá. Tá? E daí, dengue, né, vem a... Eu acho que eu não coloquei nos slides, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Não coloquei, mas eu vou falar. Tem o Zika e o chikungunya, tá? O Zika e o chikungunya também são transmitidos pelo mesmo mosquito, né? Tem quase, pela fêmea também. As características das doenças são um pouco parecidas, né? Mas com algumas sintomatologias diferentes, tá? Mas a modo de transmissão e prevenção é o mesmo da dengue. Raiva. A raiva, ela é uma doença transmissível que atinge mamíferos como gatos, cães, bois, cavalos, macacos, morcegos e também no homem. É causada por um vírus que ataca o sistema nervoso central, levando à morte após pouco tempo de evolução. A transmissão da raiva ocorre quando a saliva do animal infectado entra em contato com a pele ou mucosa por meio de mordida, arranhão ou lambedura do animal. Os sintomas da raiva variam conforme a espécie. Quando acomete animais carnívoros, eles se tornam agressivos, e quando ocorrem em animais herbívoros, as manifestações são de paralisia. Em caso de agressão por animal, deve-se procurar o serviço de saúde mais próximo. Então, o que acontece com a dengue, né? Com a dengue não, com a raiva, desculpa. Qual o nosso protocolo? Em relação às mordeduras de bovinos por morcegos, geralmente é SIDASC por causa dessa avaliação. Na questão das zoonoses, né, da unidade de vigilância em zoonose, chega para a gente todos os dias, né, mordeduras de pessoas humanas que são mordidas por cachorros, principalmente cachorros de rua. Né? Então, qual é o nosso trabalho? A gente pega, quando chega uma mordedura, a gente acompanha esse indivíduo por 10 dias. Tá? O indivíduo não, o cachorro. Tá? Quem mordeu a pessoa. A gente acompanha esse animal por 10 dias. Acompanhando por 10 dias, o que vai acontecer? Se por acaso esse animal em 10 dias não apresentar nenhuma manifestação diferente do normal, agressividade, paralisia, fobia à luz, parar de se alimentar, enfim, não precisa fazer antirrábico, tá? Não tem necessidade. Pelo protocolo do Ministério da Saúde, o novo protocolo, não tem necessidade. Caso em 10 dias esse animal apresente sintomas diferentes do normal, como agressividade, começar a babar, paralisia, fotofobia, né, que é fobia à luz, ou para outras coisas, né, ou vir a óbito, ou sumir, a gente inicia com a vacinação antirrábica. Tá? Por isso que qualquer mordida, arranhadura ou lambedura que eu tiver, ou que algum conhecido meu tiver, orientar a procurar um postinho de saúde, procurar o hospital, ou os hospitais particulares, enfim, porque lá vai ser feita uma notificação do caso, eles enviam pra gente e a gente acompanha. Se dependendo do tipo de mordedura, né, dependendo do tipo e do local, se ela pegar músculo, se ela for muito profunda, enfim, eles já aplicam o soro antirrábico no local, tá? O hospital, ele sabe como fazer. Na verdade, não tem o soro à disposição. Ali que chegou, já vai ser feito. Vai, passa pelo médico, o médico avalia, né, qual é o local que ocorreu essa mordedura, e daí, e a gravidade dela, ele já nem vai fazer antirrábico, ele já vai fazer soro no local da mordida, aplica o soro no local para já cortar, se por acaso tiver doença, né, se tiver o vírus da raiva no animal ou não. Isso para cães e gatos. Se
eu for mordida por boi, cavalo, macaco, morcegos, ratazanas, eu fui lá na Serra do Rio do Rastro e comecei a dar comidinha para aqueles bichinhos, a coisa mais linda, porque todo mundo faz isso, né? Adora bater uma foto com aqueles animaizinhos lá e dar comidinha. E se eles der uma mordida na minha mão, eu já vou de imediato iniciar com a vacina de rábica, tá? Não tem nem o que ver. Eu já inicio com as 3, porque não são animais passíveis de acompanhamento. Eu não consigo acompanhar e ver as características por 10 dias. Ah, eu tenho um cavalo, meu cavalo me mordeu. Começa, faz a notificação e inicia com a antirrábica. Indiferente se, mas eu vou ver o meu cavalo. Indiferente, tá? A gente só consegue acompanhar cães e gatos. Boi, cavalo, macaco, morcego e ratazanas. Mordeu, a gente inicia com a antirrábica. Morcego. Mas o morcego, eu acordei, eu dormi. Quando eu acordei tinha um morceguinho bem bonitinho dormindo no meu quarto. E o que eu faço? O que você faz? Você vai tirar o morcego do seu quarto, né? Coloca, não encosta nele, tenta tirar com uma vassoura. Ele não vai te atacar, né? Porque o morcego ele não é um Drácula, tá? O morcego, ele tem que pegar impulso para pegar voo, então ele não sai atacando. Não encostar diretamente nele. Se ele está morto, comunica a vigilância de zoonoses, né? E a gente manda para o LACEN para verificar se tem raiva ou não. Mas acordou e se deparou com um morceguinho dormindo no seu quarto. Procura um postinho de saúde, faz a notificação, a gente vai entrar com a antirrábica, tá? Mas eu não vi nenhum no meu corpo, não tinha nenhuma mordida dele, ele não me mordeu. Mas pelo ácido lático que a gente produz durante a noite da nossa saliva, da nossa boca, o morcego sente o cheiro da comida e durante a noite ele pode ir lá e dar uma lambidinha, um beijinho na nossa boca e a gente não sentir. Ele tem a língua bem fina e a gente não à noite. Então, eu acordei e me deparei com um morcego no meu quarto, procuro uma unidade de saúde, né? Ou até pode procurar direto a vigilância epidemiológica no município e dizer, eu acordei e tinha um morcego vivo ou morto no meu quarto. Que eu, notifica, já inicia com antirrábica, tá? Isso é protocolo do Ministério da Saúde. Não encosta no morcego. O morcego tenta, se tiver vivo, tenta tirar e botar ele para a natureza de novo, porque ele não faz mal nenhum. Ou se ele está morto, coloca, né, dois sacolas na mão, ou se tiver uma luva de raspa de couro que utiliza por algum, né, em casa, coloca uma luva grossa, coloca a luva, pega o morceguinho, sorvete vazio, liga para o zoonose de Tubarão, ou se tu estiver no teu município e não tiver zoonose, liga para a vigilância epidemiológica e a gente encaminha esse animal para o LACEN para verificar se ele tem raiva ou não. Tá? Esses são os protocolos de raiva conforme o Ministério da Saúde. Eu, como médico veterinário, chegou um animalzinho lá para mim com suspeita de raiva, cão ou gato. Notifica, liga para os zoonoses de Tubarão, nos notifica, encaminha um animal para a gente, que a gente vai fazer a coleta, né, vai fazer a eutanásia desse animal, se ele estiver com suspeita, né? E vai coletar as amostras do encéfalo dele e vai mandar para análise no LACEN. Ou chegou morto, né? Antigamente, o que acontecia? A gente tinha um protocolo e durante o ano tínhamos que mandar um número por habitante, um número X de encéfalo de gato ou cachorro ou morcego inteiro para o LACEN. Como cortou-se gastos, né? Não foi pago, não, porque quem fazia essa análise era um laboratório de Curitiba, como não pagar, o Estado não pagou, cortaram essa verba, então a gente só manda se tiver alguma suspeita.
Leishmaniose. Então, agora a gente vai entrar num assunto que o Joares queria que eu batesse bem na tecla, porque a gente teve um probleminha com uma notificação dessa doença. O que acontece? Leishmaniose tegumentar. Leishmaniose tegumentar é a de pele, né? É o que o Joares tem. Ele já deve ter comentado com vocês. É uma doença infecciosa, não contagiosa, né? Causada por um protozoário do gênero Leishmania, que acomete pele e mucosa. É primariamente uma infecção zoonótica. Ela afeta outros animais que não o homem, o qual pode ser envolvido secundariamente. O modo de transmissão habitual é por meio da picada de insetos, pode pertencer a várias espécies de flebotomia. Leishmaniose visceral humana. Então, leishmania ou calazar, né, é uma doença infecciosa, parasitária, não contagiosa, que no Brasil é causada pelo protozoário Leishmania chagas ou infante. É transmitida pela picada de flebótomos e se caracteriza por uma evolução arrastada e progressiva para a queda do estado geral e óbito se não for tratado. Seus principais sintomas são febre irregular, anemia, fraqueza, emagrecimento, inchaço abdominal, aumento do fígado do baço. O tratamento deve ser feito em ambiente hospitalar e os casos suspeitos devem ser notificados aos órgãos públicos da saúde. Leishmania visceral canina. Então, ela é uma doença transmitida pelo flebótomo, também conhecida como mosquito palha, que ao picar introduz na circulação sanguínea do reservatório, o cachorro é um reservatório, né? O protozoário do tipo Leishmania. É uma doença não contagiosa e a transmissão do parasita ocorre apenas por picada do mosquito infectado. A maioria dos cães com Leishmania infante não desenvolve sinais e sintomas aparentes da doença. Porém, quando essa se manifesta, os mais frequentes são apatia, perda do apetite, emagrecimento progressivo, feridas na pele no focinho e orelhas. Ali cortou um pouco, né, gente? Mas eu tenho aqui. Feridas na pele no focinho, orelhas, articulação e cauda que demoram a cicatrizar. Descamação e perda de pelos, crescimento exagerado das unhas, problemas oculares, diarreia com sangue e paresia dos membros posteriores. Então, leishmaniose é uma doença de notificação compulsória imediata. O que acontece? Quando tem um animal com suspeita, eu não preciso comprovar através de exame. Eu suspeitei, eu tenho que notificar. Na verdade, assim, todas as doenças, eu não preciso fazer exame para notificar elas. Eu suspeitei, eu posso notificar, por isso é uma notificação. A gente notifica e investiga. Eu não preciso suspeitar, comprovar e notificar. Eu notifico e investigo. A comprovação vem dentro da investigação. Então, lá no meu consultório, né, no consultório médico veterinário, chegou um animal para mim. Esse animal, ele está apresentando uma lesão de orelha que já vem se arrastando por mais de 3 meses. Eu passei tratamento, melhora, volta, melhora, volta. Ah, doutor, ele emagreceu nos últimos meses. Mesmo está comendo a mesma coisa e está emagrecendo. Opa! O que pode ser? Leishmania? Então, o que eu vou fazer se eu suspeitar de leishmania? Eu vou pegar e vou notificar imediatamente ao órgão público do seu município. E quem é o órgão público do seu município? É a vigilância, é a unidade de vigilância zoonótica. Aí o que você vai fazer? Você não precisa coletar exame e mandar para um laboratório particular e a pessoa pagar. O próprio LACEN, como essa doença é uma zoonose transmitida para o homem,
e como ela não tem cura depois de se instalar no organismo humano, a gente faz o exame gratuito, tá? Então, liga para nós, entre em contato, Gabriela. Chegou um animalzinho aqui para mim, do seu João, e ele tá com as lesões bem características de leishmania. O que eu devo proceder? Você vai mandar um animal para mim, eu vou avaliar o animal, eu junto com a minha equipe, a gente vai coletar o exame desse animal e vai mandar para análise do LACEN. Juntamente com a parte investigatória, né? Ele está apresentando tais características. Ele está apresentando uma lesão de orelha, que eu já tratei com antibiótico, com corticóide, com anti-inflamatório, melhora e volta. Então tá. Já é sintomatologia para leishmania. Esse animal, aí eu faço conversa, aí eu vou começar, já notifiquei, já coletei, vou começar a investigar. Esse animal é da onde? Ele nasceu em Tubarão? Não. Tá, não nasceu em Tubarão. Esse animal, então, ele é da onde? Esse animal veio, a gente morava em Florianópolis, no bairro tal. Vou dar um exemplo de um bairro lá de Florianópolis que é endêmico para leishmaniose, tá? É a Barra da Lagoa. A Barra da Lagoa é um bairro de Florianópolis que ele é endêmico para leishmaniose. Então eu morava na Barra da Lagoa. Aí você não usava repelente nos seus animais, não usava aquela coleira repelente para leishmania, carrapato, né? Não usei. Então, mais um sinal, né, que pode ser leishmania. Então, o animal está com sintomatologia que caracteriza a leishmania, veio de uma área endêmica de leishmania, então, só falta o quê? O exame de LACEN para a gente confirmar. Aí, o que acontece? Mas, Gabriela, mas se o meu cliente quiser fazer particular, não tem problema nenhum, pode fazer particular. Só que isso, o exame particular não substitui o do LACEN. Eu só posso comprovar com o do LACEN. Por quê? Porque tem o protocolo. E qual é o protocolo para a leishmania? Protocolo das duas saídas para o dono. Ou você custeia o tratamento dele, porque pelo Ministério da Saúde a gente não é bem-estar animal, então para nós não interessa, infelizmente, eu digo uma dor no coração, mas a gente não custeia o tratamento do animal. O Ministério da Saúde não custeia, até porque o tratamento do animal, mesmo se tu tratar com as medicações que o Ministério da Saúde preconiza, tu botando repelente nele, tu colocando a coleira guia de repelente dele, ele diminui o parasita circulante, a parasitose, mas ele não se cura. Ele continua tendo a doença e podendo ser transmissor através na verdade não é o transmissor, né? Ele continua sendo o reservatório do protozoário, porque quem transmite é um mosquito fêmea. Tá? Então, ele continua tendo a doença no organismo dele. Então, a gente veio o resultado positivo para a leishmaniose. O que eu vou fazer agora? Senhor Joel, você tem duas saídas. Ou você assina o termo e se compromete com todos os gastos que você vai ter com o seu animal, que você vai ter que ter um médico veterinário que assine o termo de responsabilidade. Por quê? Porque o seu animal vai ter que agora fazer um tratamento com a medicação tal que o senhor que vai comprar. O senhor vai ter que botar uma coleira guia, e essa coleira tem validade de 6 meses, e a cada 6 meses ele vai ser obrigado a trocar. O senhor vai ter que fazer todos os exames de acordo com o protocolo, que são exames para ver os níveis de parasitose dentro do organismo do seu animal. Então, o senhor vai ter que, esse médico veterinário vai ter que fazer todos os exames e nos encaminhar agora, no final do tratamento, e durante 6 meses, até que
cada 6 meses até que o animal venha a óbito, ou o que é mais indicado, que é que, na verdade, o Ministério da Saúde tem como primeira opção, né, é a eutanásia. Né? É o sacrifício desse animal, porque essa é uma doença que, se passada para o humano, não tem cura, né? Porque geralmente quando ela passa para o humano, e quando o humano começa a ter a sintomatologia, ela já está bem agravada. Se for no início, né, a gente consegue ter o tratamento e a cura, mas é muito raro. Então, são nesses dois casos, tá, que a gente faz isso. O protocolo do Ministério da Saúde dá essas duas opções. E não é qualquer pessoa, né, que consegue manter os gastos, porque geralmente os gastos com a leishmania no animal é muito alto. Quando um indivíduo, né, um ser humano que tem a leishmania, o Ministério da Saúde dá todo o amparo e paga o tratamento. Bem, as medicações pelo Ministério da Saúde. Agora, como animal é o dono que precisa saber isso. Então, lá o seu João notificou para a leishmania. Ele escolheu tratar, né, vai tratar. Aí, então, além de fazer o termo, acompanhar, investigar, o que eu vou fazer? Naquela circunferência onde o animal mora, a vigilância de zoonoses, junto com as zoonoses do estado, vai fazer a demarcação territorial do local. Então, no entorno daquela casa, eu vou ter que ir em 40 casas ao redor, fazer o levantamento de quantos animais cada casa tem e avaliar cada animal. Se esses animais também estão tendo a doença, estão tendo sinais, né? Sinais e sintomas da doença, e orientar se aquela região foi positivada por uma leishmaniose, que o cão tem acompanhamento, mas que o certo já era as pessoas utilizarem nas suas residências telas de proteção, né, telas nas janelas, utilizarem repelentes nelas e nos animais e a coleira repelente, manter os locais limpos, né, que não tenham acúmulo de folhas, que não tenham acúmulo de água, que não tenham acúmulo de lixo, locais que possam estar proliferando, que sejam reservatórios, né, e que possam estar proliferando os flebotomínios. A gente passa e verifica tudo isso. A regional coloca naquele entorno como é que se diz? Não sei o nome. De manhã às vezes foge a coisa da cabeça, né? Mas armadilhas, tá? Então a Regional de Saúde, ela coloca armadilhas para ver que tipo de mosquito a gente tem naquela região, para ver se a gente tem o flebotomínio naquela região. Se a gente tiver o flebotomínio naquela região, a gente está ferrado, né? Porque o flebotomínio está lá, o reservatório lá, que é o animal, com a doença, o flebotomínio vai lá, pica o animal e vai passando para outros animais de pessoas. Então, a gente teve um caso em 2018 no UVZ, que foi de servir de alerta, né? A gente recém tinha assumido o UVZ, eu tinha recém assumido, e caiu no meu colo alguns cães com leishmaniose. Então, positivaram para leishmania, então eu não sei se os animais vieram de fora, se transmitiram ali, o que sucedeu, mas a gente tinha um animal com leishmaniose positivo, onde foi eutanasiado, porque infelizmente o Ministério da Saúde no município banca um tratamento. A gente teve, a gente colocou as armadilhas durante um ano,
dos mosquitos que a gente tinha, o flebotomínio já. E durante um ano a gente acompanhou os animais para ver se alguns deles a mais tinham desenvolvido a leishmaniose, né? Então, durante um ano a gente fez exame, coleta nos nossos animais, nos 40 e poucos animais, e graças a Deus, né, só foi o animal eutanasiado, a gente não teve mais a proliferação da doença lá. E também, como era um protocolo antigo, a gente teve que fazer a coleta de todos os animais daquele bairro, do Monte Castelo, para ver se aqueles animais tinham ou não a leishmaniose. Agora, é outro protocolo, então é para 40 casos no entorno, não é mais 200 e poucos metros para frente, para trás, para lá. E até porque o flebotomínio, ele pode andar não sei quantos mil quilômetros, né? Ou pegar carona dentro de algum carro, dentro de um caminhão. Muitas vezes é assim que vem, né, os mosquitos de fora, geralmente em caminhão, caminhoneiro, né, que tem aquela lona em cima e deixa como uma água. Por isso que algumas armadilhas da dengue a gente coloca em beira de estrada na BR e em borracharias, porque eles pegam carona com algum caminhão que tem a lona. Tá? Então, assim, gente, é muito importante a questão da notificação imediata, a questão da observação. Então, vocês, quando chegar algum animal para vocês, vocês não ser aquele cavalo com aquela viseira que só olhar para frente. Então, você tem que fazer análise de um todo, avaliar todo ele, da onde que ele veio, para onde que ele vai, o proprietário, se as vacinas estão ou não em dia, se utiliza ou não coleira repelente, se ele emagreceu ou não. Suspeitou de qualquer coisa, né, qualquer doença que seja uma zoonose que possa ser transmitida para o humano, tem que ser notificado. Então, aí, ó, essa pelo Ministério da Saúde, né, a gente tem essa portaria, que é a portaria 264 de 17 de fevereiro de 2020. Então, todos os anos, no começo do ano, o Ministério da Saúde ele lança a portaria com a lista nacional de notificação compulsória de doenças, agravos e eventos de saúde pública, tá? Por que todo ano? Porque todo ano pode ser que entre alguma doença nova, que nem o Covid agora, né? Covid-19. Aqui na lista, nessa lista não vai aparecer o Covid. Não sei se já, acho que não, acho que ainda não aparece. Mas na do ano que vem, com certeza já vai ter o Covid junto, porque é uma doença já de notificação imediata. Então, todo ano o Ministério da Saúde, ele lança, né, a portaria para a gente estar notificando. Então, aqui na portaria tem todas as doenças que a gente saúde, na vigilância, no hospital, na unidade de vigilância zoonose, a gente tem que notificar, tá? Então, todas as mordeduras a gente notifica. Aí, ali embaixo tem a legenda do que se tem que ser umas que são semanais, outras que são mensais, ó, semanal, as que são que tá ali, né, a semanal, e as que são imediatas em até 24 horas, tá? Então, até 24 horas para quem que a gente deve notificar, tá? Então, tem a legenda ali, se é para o município, para o estado ou a nível federal. Então, tem tudo, né? Acidente por animal peçonhento, ó. Secretaria Municipal de Saúde, município, tá? Então, ó, ali é o Ministério da Saúde, o primeiro quadrinho, o segundo é do estado e o terceiro do município. Então, geralmente, o que acontece? Geralmente a gente
aciona o município e o próprio município aciona o estado e o estado manda para a nível federal. Então, ó, botulismo a gente aciona ali, ó, em 24 horas. Então, a gente aciona o município, depois que aciona o estado, depois que aciona a nível federal. Vamos ver. Vamos ver outra que é... Ó, a raiva. Acidente por animal potencialmente transmissor de raiva. Então, você tem lá um animal e ele está com sinais. Vocês vão nos comunicar e a gente vai comunicar o restante. Tá? Outro, vamos ver. Ó, febre amarela. Febre amarela é em 24 horas. Tá? Em 24 horas, tem que nos comunicar. Tá? Eu passei e vi um bugio morto, alguma coisa, um macaco morto. Nos avisa que a gente vai e coleta de imediato. Tá? Então, essa é a lista que é utilizada na saúde humana. Agora, sobre a questão de saúde animal. Não sei se vocês já entraram, se o usuário já explicou, tá? A questão tem um site do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que é o Sistema de Informação em Saúde Animal, que é o dia a dia que vocês vão ter. Tá? Então, nesse site, ó, é o site do governo federal. Eu até entrei em contato para saber se aqui eles faziam a mesma coisa como a gente faz na saúde humana, que avisa o município avisa o estado e avisa o federal. Só que eles ainda, como tudo é meio começo, né? Então, aqui não tem isso. Eu entrei em contato com a cidade, que a cidade, às vezes avisam para nós, às vezes não avisam. Por via das dúvidas, você, como médico veterinário, você pode, ou até um leigo, pode entrar no site do Ministério da Agricultura, do MAPA, né? E aí no MAPA tem esse sistema de informação de saúde animal. Tá? Ali fala tudo que vocês têm que fazer, né? Tem a coordenação de informação e epidemiologia, o CIEP, né, que é o Departamento de Saúde Animal, e eles que gerenciam, né, as informações e as notificações, que são responsáveis pela notificação imediata das doenças, tá? Então, ali vai ter aquele quadradinho ali, ó, clique aqui para fazer a notificação das doenças. Então, vocês não precisam, vocês viram uma doença, né, suspeitaram de alguma doença, suspeita, né, de alguma doença, vocês entrem naquele site ali, clica ali no Cisbravete e ali vocês podem fazer as notificações, tá? Essas notificações, elas têm uma instrução normativa que orienta, né, como proceder, como vocês, médicos veterinários, podem proceder. Então, é uma instrução normativa número 50 de 24 de setembro de 2013. Ela é mais antiga, ela é diferente da nossa humana, que é todos os anos eles emitem um protocolo novo. Essa já é de 2013, não muda muita coisa, tem em relação às doenças, não muda muito, né? Não tem doenças novas em relação aos animais. Então, já é de 2013. Eles vão fazendo emendas, né? Emendas, quer dizer. Então, ali tem o anexo, tá? E ali diz todas as doenças que vocês devem notificar, tá? Então, tem as doenças erradicadas, a lista de notificação obrigatória, gente. Então, vocês têm obrigação de estar notificando. E a notificação não é em Instagram, como a gente teve o caso da leishmaniose, que eu descobri através do Instagram, tá? Essa última que a gente fez. Então, assim, antes de publicar qualquer coisa em meio social, você tem que comunicar isso daí para o setor saúde, tanto o setor saúde animal quanto humano. Tá? Então, essa é a lista
né, do que vocês devem comunicar para o Bravete, tá, para o sistema, de todas as doenças que vocês suspeitarem. Não precisa fazer exame para comprovar. Suspeitou, notificou. O exame vem depois. Então, ali tem todas as listas, tem todos os de cachorro, de gato, de boi, de vaca, de porco, geral, né? Porque não é só o médico veterinário de clínica de pet que vai fazer isso. São os médicos veterinários em geral, os que ficam no campo, os que cuidam de caprinos, ovinos, equídeos e abelhas e, enfim, é múltiplo. Na verdade, a medicina veterinária, né, vocês sabem que ela é muito ampla. Ela vai muito além de pet shop. Tem muita gente que não sabe disso, né? Então, quem começa a estudar medicina veterinária aprende, né, que vai muito além de pet shop, de cão, gato e afim. Então, todas as doenças, né, então, enfim. Então, vocês têm, como profissionais, tá? Vocês têm a obrigação, no site que vocês conseguem entrar, né, o site da agricultura, que é onde vocês podem estar notificando, tá? A questão das doenças animal. E tem o site da DIV, que é onde vocês podem ter orientação e todos os protocolos de atendimento em relação às questões que ligam às zoonoses, né, em relação ao humano e em relação ao que vocês devem fazer, vocês médicos veterinários, durante o enfrentamento disso. E esse último é o Manual de Normas Técnicas, que fala sobre a criação das unidades de vigilância epidemiológica. Então, assim, gente, o papel e a sala de aula é bem diferente do que a gente vai trabalhar depois do nosso dia a dia, isso não tenham dúvidas, né? Só trabalhando e a prática para saber. Quando eu saí quando eu me formei, realmente eu também fiquei meio perdida, porque tudo na universidade parece fácil e bonito, porque tá tudo ali. Tudo, né? Tudo tem os materiais ali, nunca falta nada. Agora, quando eu vou pro dia a dia, quando eu pego isso no meu dia a dia, eu não vou ter lá o meu professor para me dar um help, ou eu não vou ter todos os materiais que a universidade me traz em abundância, eu vou ter que me virar, é outra história. Só que uma coisa é certa, tenham uma visão geral, analisem, né, o local, analisem o animal, analisem o proprietário. Se tiver dúvidas, tirem as dúvidas, né, busquem o máximo de informação possível. Eu creio que todos os órgãos estão à disposição de vocês. Né? Tem a SIDASC, né, no município, tem a Unidade de Vigilância de Zoonoses, tem os meios de comunicação, os animais peçonhentos, tem o Ceatox, que agora é a Ceatox, né? Que são os canais que tiram dúvidas também. Tem muitos canais que tiram dúvidas, tá? Mas uma coisa é certa, não façam nada com dúvida, né? Não postem coisas no Instagram, no meio social, que vocês saibam que isso vai gerar conflito. Tentem resolver primeiro, porque a gente pega muitos erros, né, de profissionais. E o caso da leishmaniose é muito grave. Né? A gente tem que entrar em contato com um profissional porque a gente soube por um meio social, isso é muito grave. Então, assim, suspeitou de alguma coisa, entre em contato conosco. Né? Vamos fazer parceria. A gente está à disposição, eu estou à disposição. Então, eu acho que o que eu tinha para passar para vocês foi na aula passada e nessa. Eu creio que ainda é mais uma pincelada, né? Eu não tenho como falar mais coisas, até porque isso é um pouco do convívio, né? Que a gente tem um pouco de interesse.
Vocês podem estar me perguntando, eu preferia estar em sala de aula, conversando e olhando vocês, né? Aqui no computador parece que a gente está falando pro além. Então, quem tiver alguma dúvida, né, quem quiser conhecer a unidade de vigilância e zoonose, ir lá, tirar um dia para ir lá falar conosco, pode ir. Tem vários assuntos, vários serviços que a gente faz lá que muita gente não sabe, principalmente da área veterinária. Né? Tem gente que nem conhece o que é zoonose, nem sabe o que é, nem sabe o que a gente trabalha, o que a gente faz. Que a gente não é clínica veterinária, a gente não faz trabalho de clínica. A única parte de cirurgia que hoje é realizado no UVZ é parte de castração, porque eu entendo que castração, a gente castrando o animal, a gente diminui o animal em situação de vida, diminui doença, por isso que eu consigo fazer lá, mas eu não sou bem-estar animal, eu privo o bem-estar humano, eu trabalho com bem-estar humano. Então, eu creio que hoje seria isso. Estou agora aberta, né, a perguntas, a questionamentos, quem tiver interesse. Estamos aí para isso. Ô, Gabriela, Oi. com relação à febre maculosa, tem algum relato assim mais próximo aqui de Tubarão, alguma coisa? Não, faz bastante tempo que a gente não tem, tá? Notificação. Aham. Tanto é que a gente teve umas notificações, né, umas reclamações, na verdade, da questão das capivaras, né? O pessoal estava Uhum. reclamando muito de capivaras no município. E daí eles, em relação à capivara, porque transmite muita doença, a febre maculosa através do carrapato, só que faz muito tempo que a gente não tem notificação da febre maculosa. Eu também tive agora infestação de carrapato no bairro Guarda, só que lá é uma área de bastante criação de gado, né? Então, e agora no verão a proliferação de carrapato ela aumenta, insetos em geral. Então, a gente fez a coleta de carrapato e mandou para análise, mas por enquanto não tem doença nenhuma, graças a Deus. Ah, show, obrigado. Mas alguém, gente, estamos aí para esclarecer. Vocês já estão aptos para trabalhar a questão dos zoonoses quando se formarem? Ainda não, né? Mas daqui a pouco, quem sabe, né, Gabi? Segunda-feira eu vou perguntar o que eu falei hoje para ti. Ô, imagina, então, na ponta da língua, né? Então, pessoal, se tiverem alguma dúvida. Gabriela, só Opa, uma pode pergunta. falar, O Gabriela. site da prefeitura tem aquela lista de notificações de doenças ou só o estadual da DIV? Só o estadual da DIV, tá? Porque a gente não tem uma doença do município. Porque o que acontece? Tá? O município também ele pode fazer uma portaria com doenças próprias, né? Se tiver, que é a doença do município. Mas como a gente não tem nenhuma doença diferente dos outros, a gente trabalha com aquela da DIV. Ok. Que não é da DIV, tá? Aquela é a federal, é a trabalhada em todo o Brasil. Aham. Obrigada. Nada. Mais alguém? Então, assim, pessoal, então eu encerro, né, hoje minha fala aqui, estou à disposição, qualquer dúvida que surgirem, né, tanto depois quanto durante, né, a trajetória de vocês, a gente está à disposição. Creio que ninguém sabe tudo, eu não sei tudo, estou trabalhando para isso, agora, né, ingressei na medicina veterinária justamente para estar aprofundando mais o lado animal, eu sei mais o lado humano, mas o animal ainda me entende. E para a gente lutar, né, para inserir, é o que eu falo para os estagiários lá, nessas provas, eu falo que a veterinária vai ser a profissão do século, por causa das doenças, né, das zoonoses que estão vindo, dos estudos, do campo que está vindo. Então, vocês vão valer ouro no futuro. Né? O futuro está na mão de vocês, estudem, se aprofundem, busquem isso,
porque a veterinária vai estar inserindo em vários lugares, não só em clínica, em cuidando de boi, em nada. Vai estar na saúde, vai estar na ciência, está em tudo quanto é lugar. Tá bom? Então, depois o Vinícius deixa aí o meu e-mail, para quem tiver alguma dúvida, quiser mandar e-mail, conversar. Tem também o meu telefone WhatsApp, para quem quiser, não tem problema, pode me mandar, é o 996647777. Também pode pedir para o Alex, ele tem meu contato, não tem problema nenhum, estou à disposição. Obrigada, por vocês estarem aqui comigo, até agora, e por ter essa oportunidade. E contem comigo sempre, tá bom? Um abraço. Obrigado, Gabriela. Valeu, Acho que era bem legal, Gabriela, pensar em fazer não para esse semestre, mas a partir do semestre que vem, fazer uma visita técnica, para conhecer como é que funciona o trabalho de vocês lá no VZ também. Acho que seria interessante conversar com o Fernando e passar a agendar isso, né? Então, eu já faz muito tempo, Vinícius, que a gente está tentando estreitar os laços do VZ com a Unisul. Uhum. Então, a gente já vem desde da antiga coordenação, só que a gente não sei o que houve, que nunca teve tanto interesse. Mas agora com o Fernando a gente já está assinando a gente teve já uma reunião, ele, o Joares, a Dai, o Andy, e para fazer uma parceria e tá levando vocês para dentro do VZ, para estar conhecendo, porque lá a gente pega casos que é bem diferente da realidade do hospital veterinário de vocês, Lá a gente lida com animais que vêm de rua, que não tem condição nenhuma, ou animais filantrópicos e peçonhentos que vocês... É muito legal o trabalho. Não, legal. Acho que vai ser bem importante pro pessoal também. Vai. Tá bom? Tá certo. Obrigado, Gabriela. Mas se não, Oi? por enquanto, se não tiver a visita, mas se quiserem por conta própria irem lá conhecer ou ficar um dia de voluntariado para saber como é que é, só entrar em contato comigo, a gente se organiza e pode ir, não tem problema nenhum. A porta do zoonose está aberta, aquilo lá não é meu, É do município, é da população, é dos alunos. Beleza. Obrigado, Gabriela. Um bom final de semana para ti. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.